É o seguinte, talvez o vídeo de hoje vai ficar um pouco longo, porque eu vou falar sobre dois assuntos que dominaram o final de semana. Um é o milésimo fim da Bloodline no mês. Eu acho que eu já fiz uns 378 vídeos, todo mundo já fez 378 vídeos que o título é Fim da Bloodline, a Bloodline racha, a Bloodline se quebra, e agora o fim, e coisas do gênero, e o retorno do CM Punk, a estreia do Collision. Então eu vou falar sobre dois assuntos, e é preciso assistirem. Que eu faço o vídeo é para vocês assistirem. Então assistam tudo. E o feedback eu quero saber o que vocês acharam. E se tiver gostado, deixa o like. Se por acaso não tiver sido um vídeo do agrado de vocês, deixa o like também, para compensar o tempo que assistiram. E é isso mesmo que a gente vai falar sobre exatamente o que aconteceu. A gente vai falar sobre esses dois assuntos, então prestem atenção, tá? Eu vou começar a falar do CM Punk. Finalmente ele fez o retorno dele no Collision, a estreia do Collision. Ele entrou, foi ovacionado pelo público de Chicago. E ele chegou, né? Aí todo mundo gritando CM Punk. E ele fez uma promo, onde no início ele não tava falando basicamente nada. Ele só tava levantando o público, falando que não queria mais ser um cara legal. Ele falou isso umas 3 vezes e foi legal o segmento inteiro, elogiando o público, falando sobre as coisas boas que todo mundo já falou a respeito dele, sobre as conquistas que ele já fez. Fez algumas indiretazinhas à Elite e aos Young Bucks, indiretas que não vão levar nada a lugar nenhum, mas é só pro público falar: nossa, ele falou. Os lutadores da Elite Wrestling, eles têm uma liberdade criativa maior no microfone, então eles fazem muito isso. Às vezes eles fazem algumas indiretas ou algumas referências que tem a ver com a realidade, que não faz diferença nenhuma pro andar da storyline, só pro público falar assim: ele falou, igual o MJF, né, tava confrontando o Adam Cole, chamou o Adam Cole de manager do Keith Lee, que é basicamente o plano que o Vince tinha. Supostamente o Vince tinha esse plano de transformar o Adam Cole no manager do Keith Lee, ou seja, um plano criativo, tá na vida real, e o MJF vai lá e solta isso no meio da kayfabe, assim, na storyline, assim, né? Então não tem sentido nenhum, é só pro público falar: o MJF citou isso, meu Deus do céu. Então o CM Punk fez basicamente isso, ele fez umas indiretas da Elite e o Young Bucks, mas o interessante nesse segmento, o que ficou mais chamativo, foi o saco do CM Punk. Eu olhei para aquele saco e falei: valei-me, o CM Punk tá com o saco, é um saco vermelho. E aí, o que o CM Punk explicou a respeito do saco? Ele explicou que ele não considera que o MJF é campeão, nada não. O MJF tem nada de campeão. Eu sou campeão. E por quê? Qual que é o argumento dele? Antes dele se lesionar, antes dele tirar esses quase 10 meses de folga, ele era o campeão. Então é assim, as coisas funcionam assim. Você já pensou, o Ed chega lá em 2020 e fala assim: ó, tô vendo que tem campeão aqui, tô vendo que tem alguns campeões, eles não são legítimos. Sabe por quê? Porque eu fui o campeão e ninguém me derrotou. Mas Ed, você foi o campeão lá em 2011, você teve que abdicar o título, você estava lesionado, outras pessoas venceram o título. Alguém ganhou de mim? Não. Alguém me venceu? Não. Então o título é meu. É basicamente isso que o CM Punk fez, né? Ele falou que o campeão legítimo é ele, e não porque ele participou do melhor Dog Collar Match, sim porque ele venceu o Dog Collar Match, que é uma coisa que o MJF fala bastante, né? Que fez o melhor Iron Man Match da história, que fez o melhor Dog Collar Match da história. Então, aparentemente, o CM Punk estava trazendo naquele saco o título da All Elite Wrestling, só que ele não revela o conteúdo do saco. Então isso aqui, ó, fica aqui, ó, na nossa cabeça. É o mais óbvio que é o título. Mas então, se é tão óbvio assim, por que ele não tirou o título, né? É uma storyline que tem potencial. Será que o CM Punk vai tentar criar uma corrente de que ele é o campeão legítimo e algumas pessoas podem considerar que assim seja? A gente vai ter um Champion versus Champion lá no All-In, o evento lá do Reino Unido. Até esqueci, tá vendo? A cabeça tá ruim. E depois do All-In tem All-Out, tem All-In, Out. Então, quem sabe é isso que vai acontecer. Bom, de todo jeito, foi uma boa promo pra levantar o público. Depois teve aquele combate lá do CM Punk e do FTR contra o Robinson, o White e o Joe. E foi um combate bem bacana que confirma aquilo que a gente já viu nos últimos tempos. O CM Punk, ele nunca foi daquele wrestler extremamente ágil, muito habilidoso, que faz golpes, que você olha e se espanta. Não, ele sempre foi um lutador que focou mais no storytelling. Obviamente agora ele tá mais velho. Então o estilo de luta do CM Punk não é para todos, é para mim. Mas eu sei que não é para todos e talvez muita gente não vai gostar. Mas de todo jeito, vendo esse retorno do CM Punk, vendo a ideia que ele trouxe com o título, eu confesso para vocês que eu fico curioso
para saber qual vai ser o futuro dele agora. Tomara que ele não se lesione, porque ele parece que é de vidro. Ele bate o pé. Inclusive, qualquer golpe que ele dá, eu falava, pronto, lesionou. Porque o CM Punk é assim. Mas se ele não se lesionar de novo, talvez tenha um grande potencial. Porque é um fato que o CM Punk ele chama atenção, pessoal. Não tem como negar que o CM Punk chama atenção. Eu não estou falando que o CM Punk é uma pessoa simpática, agradável, que todo mundo gosta. Não. Eu estou falando que ele chama atenção. Ainda mais em relação à crowd, vai ser muito interessante para ver como vai ser a reação que ele vai obter das outras cidades que são repletas por fãs da All Elite Wrestling e, consequentemente, dos lutadores originais. Então, a ideia vai ser muito vaiada em algumas cidades, vai ser muito interessante. Vai ser um bom momento para acompanhar o Collision, viu? Eu gostei desse primeiro episódio do Collision. Teve um combate lá do Andrade contra o Buddy Matthews, né? O marido da Charlotte contra o namorado da Rhea Ripley, e eles fizeram os golpes das moças, né? Das suas respectivas moças. O Andrade venceu com o Figure 8, foi muito bacana. Então eu gostei desse retorno do CM Punk, né? Que ele se declarou como campeão com a justificativa do que ele quer. Só porque ele quer, porque não tem outra razão, mas foi um ponto positivo. Agora, vamos falar sobre o outro assunto. O fim da Bloodline. Todo vídeo, quando for acontecer mesmo a luta que já está marcada para o Money in the Bank entre o Roman Reigns e os The Usos, a primeira coisa que eu vou escrever no título do Comentando Pay-Per-View vai ser o fim da Bloodline. Porque toda hora a Bloodline acaba. O Jimmy Uso aplica um super kick no Roman Reigns, fim da Bloodline. Aí tem o Roman Reigns, ele finalmente ataca o Jimmy Uso, a gente escreve, é o fim da Bloodline. Aí agora o Jay ataca o Roman, é o fim da Bloodline. A Bloodline ela sempre vai acabar. Então basicamente o que aconteceu? O Jay Uso ele foi até o ringue para dar finalmente a resposta dele, se ele vai ficar ou não ao lado do Roman Reigns. O Jay Uso ele está indeciso desde o Royal Rumble, né? O Jay ou indeciso. E aí basicamente aconteceu uma coisa muito interessante. O Roman Reigns fala que ele sempre quis o Jay Uso como seu sucessor, que ele considerava o Jay Uso seu braço direito, e a única pessoa que foi contra isso foi o Jimmy Uso. E o Jimmy Uso, que estava lá no ringue, meio que confirmou. E o Jay ficou puto. O quê? Depois de tudo que a gente passou junto, eu esperava isso do Roman Reigns, mas de você não. Eu cresci por causa do Roman Reigns. Eu sou quem sou por causa do Roman Reigns. Entendeu? Mas eu prefiro ficar com você. Basicamente ele fala que o Jimmy tá fora, dando a entender que ele estava expulsando o Jimmy da Bloodline. Aí ele fala, e eu tô fora também. E aplica um super kick no Roman Reigns. Depois eles atacam o Solo. E quando o Roman Reigns tenta se levantar, os Usos aplicam um super kick no Roman Reigns. E já está marcado um Civil War, uma guerra civil no Money in the Bank. Nós vamos ter esse combate, tá? Os Usos contra o Reigns e o Solo Sikoa. Não dá pra dizer que essa storyline funciona. Até mesmo no vídeo onde eu falei sobre alguns furinhos de roteiro que já estava começando a aparecer, mostra que, independentemente de alguns furinhos de roteiro, de algumas incoerências, o público se interessa por essa história. Aquele segmento mesmo bateu recordes de audiência naquele SmackDown. E esse, com certeza, não vai fazer diferente. A storyline da Bloodline é a prova que, para o Pro Wrestling, o mais importante são personagens, até mais do que lutas em si. É a prova disso. Essa storyline da Bloodline é uma novela. Tá? E eu digo isso no bom sentido, eu não estou querendo criticar de forma negativa isso não. É uma novela, as pessoas querem saber quem vai vencer, o Roman Reigns ou o Solo Sikoa, ou vai ser os Usos. E se o Roman Reigns vencer, significa que a rivalidade inevitável dele com o Solo vai demorar um pouco mais, ou o Roman Reigns deve perder de novo um combate duplo para ter de novo um combate, só que dessa vez com o Solo. E vocês podem notar, o segmento de traição do Solo vai ser igual a esse, o Solo vai parecer que vai ficar do lado do Roman Reigns, aí do nada um Samoa Spike. Porque é basicamente isso na Bloodline, é sempre uma trollagem. Parece que vai para outro lugar, aí depois tem um super kick, tem um ataque, basicamente vai ser isso e todo mundo vai adorar. Por quê? Porque as pessoas se importam com esses caras, se importam com esses personagens. E esse é o grande mérito da WWE. Você tem que se importar com aquelas pessoas. E para isso acontecer, você tem que fazer uma história bem feita. Né? Uma história que muitas vezes tem que ser a longo prazo, igual ao caso dessa. Então esses segmentos eles vão fazer muito sucesso. Essa luta ela tá marcada, como eu disse, para o Money in the Bank. Com certeza vai ser o evento principal do Money in the Bank. Nada na WWE chama mais atenção do que isso, nem mesmo quando teve aquela final pelo título mundial dos pesos pesados, que era um torneio que estava sendo promovido desde antes do draft. Nem aquilo conseguiu tirar o combate da Bloodline do main event de um pay-per-view ou Premium Live Event, seja como for.
Então, de certa maneira, pessoal, a WWE vai fazer o possível para ir acabando com a Bloodline aos poucos até chegar lá na WrestleMania, onde o Roman Reigns, acredito eu, deve estar sozinho para finalmente confrontar o Cody pela última vez. Então vai ser assim, tá? De certa maneira, foi um final de semana muito positivo. Retorno de CM Punk, o saco do CM Punk, as palavras do CM Punk, a luta do CM Punk e a Bloodline acabando depois de ter acabado, que acabou depois de ter acabado. Porque é exatamente assim que está acontecendo. Então eu gostei bastante daquilo que vi e tô ansioso para ver como é que vai ser o Forbidden Door, da Elite Wrestling, o próximo episódio do Collision e, claro, a continuidade dessa storyline da Bloodline. Mas você gostou? Se gostou, coloque aqui nos comentários que eu quero saber exatamente o que vocês acharam disso. Eu quero saber a opinião de vocês, sobre Punk, sobre Bloodline, sobre Roman Reigns, sobre Jey Uso, sobre Jimmy Uso, sobre Sikoa, sobre Paul Heyman. Eu quero saber de tudo. Tudo. T-U-D-O. Tá? E se não tiver gostado, dá aqui, daqui na cara, tá? Vocês estão achando o quê? Dá beijo, porque meu rosto não aguenta muita coisa não, pessoal. Então é isso, tá? Deixa o like, até a próxima aí. Tchau!